Você acredita que existem mortos que nem o inferno aceita? Essa história começa num vilarejo esquecido, entre estradas de terra e silêncio de fim de tarde. Lugar pequeno onde todo mundo se conhece, mas onde ninguém fala sobre o que está enterrado atrás da capela. Mateus tinha 19 anos quando assumiu o posto de coveiro municipal. O antigo havia desaparecido, simplesmente sumido, numa manhã de neblina, deixando apenas a pá encostada na cerca e o portão do cemitério escancarado. Diziam que era maldição. Ele ria. Mateus era cético, queria sossego, salário fixo e o silêncio dos mortos. Achava que o mundo dos vivos era muito mais perigoso. Mas, na sua segunda semana de trabalho, algo estranho aconteceu. No final da tarde, enquanto ajeitava um túmulo antigo, ouviu batidas, não no portão, no chão. Toque, toque, toque. 3 pancadas, fortes, debaixo da terra. Mateus paralisou. O barulho cessou. Nenhum vento, nenhum som. Até que uma voz rouca sussurrou, vindo do nada: "Me desenterra e eu te dou tudo o que quiser." Ele congelou. Achou que era eco, imaginação. Mas as batidas voltaram, mais fortes agora. Mateus fugiu naquela noite sem contar a ninguém. Mas no dia seguinte, ele voltou e decidiu cavar. A terra estava pesada, mais do que o normal. Mateus cavou por quase 1 hora, suando frio, ouvindo aquele sussurro estranho repetindo dentro da cabeça: "Me desenterra e te dou tudo o que quiser." A pá bateu em algo duro. Não era madeira. Era pedra, lisa e negra, como mármore, mas coberta por raízes secas que pareciam se contorcer. Ele cavou ao redor, e ali estava um caixão, antigo, sem nome, sem cruz, nenhuma inscrição. Mateus não abriu, só parou. Ficou olhando, sem saber o que fazer. Foi quando ouviu o som mais estranho de sua vida, como um suspiro, mas vindo debaixo da tampa, longo, fedido, quente. Ele recuou, mas não tampou. Deixou como estava. Naquela noite, ao voltar para casa, algo mudou. Sobre sua mesa havia uma pilha de dinheiro, cédulas novas organizadas em maços. Sem bilhete, sem sinal de arrombamento. Ele não contou a ninguém. No dia seguinte, mais dinheiro. E no outro, também. Mateus percebeu. O que estava enterrado ali estava cumprindo a promessa. Mas 1 semana depois, algo começou a incomodar. Primeiro, os cães da vizinhança uivando todas as noites. Depois, um cheiro estranho no cemitério que nem a chuva lavava. E então, vieram os sonhos. Ele via mãos queimadas, rostos sem olhos, corpos secos tentando falar, mas com a boca costurada. E todos diziam a mesma coisa: "O presente já foi entregue. Agora, pague o preço." Mas qual era o preço? Ele só tinha cavado. Não assinou nada. Ou teria assinado com o medo. Mateus passou a trancar portas e janelas antes de dormir. Começou a deixar luzes acesas. Dormia com a pá encostada na cama. Mas nada impedia os sonhos. Eles vinham cada vez mais nítidos e mais reais. Em um deles, ele se via debaixo da terra, com os olhos abertos, sem conseguir gritar. Foi quando o primeiro visitante chegou. E não era um parente, nem um padre. Era um homem que Mateus nunca tinha visto.
Alto, terno escuro, chapéu, pele acinzentada e os olhos apagados como vidro sujo. Vim visitar um parente, disse ele, apontando para o lado mais antigo do cemitério. Mateus levou-o até lá. O homem caminhava devagar, como se conhecesse cada túmulo, mesmo sem nomes visíveis. Está aqui, disse, parando diante da cova que Mateus havia cavado dias antes. Aquela, a do caixão negro. Mas ele não fez nada, só sorriu. Você aceitou, então? Mateus não respondeu. O homem se inclinou e disse, quase num sussurro: agora será um por noite. Como assim? Mateus recuou. Um visitante, toda noite. Alguém precisa vir. Alguém precisa ser visto. Ou o corpo sobe. E ele foi embora. Naquela noite, Mateus não dormiu. E ao amanhecer, encontrou a porta do cemitério aberta, com um rastro de passos descalços na terra úmida. Só que não havia ninguém lá dentro. Ou havia. Mateus começou a notar o rastro. Cada manhã, o mesmo padrão. Pegadas descalças, pequenas, arrastadas, indo de tumba em tumba, até pararem no portão. Ele tentava cobrir tudo antes da cidade acordar. Mas então as pessoas começaram a falar. O gato sumiu. Meu filho diz que viu alguém no quintal à noite. Tem coisas se arrastando nos telhados. E a igreja, que ficava ao lado do cemitério, amanheceu com as portas abertas e velas acesas, mesmo trancada. Mateus sabia, o visitante não era humano. O homem de terno nunca mais voltou, mas a presença ficou. E agora ela andava solta. Uma criança apareceu batendo na casa de Mateus, aos prantos. Meu avô, ele sumiu, só deixaram o chapéu dele, e estava sujo de terra. Na mesma tarde, Mateus encontrou o chapéu jogado sobre o túmulo escavado, como se alguém o tivesse ofertado. Ele se ajoelhou. O que você quer? Sussurrou, com a voz embargada. O vento soprou, e a voz veio de novo, aquela voz rouca, podre, do fundo da terra. Um por noite. Você cavou. Você aceitou. O presente virou maldição. O dinheiro, um lembrete. Mateus tentou queimar o que recebeu. Jogou tudo na fogueira. Mas as cinzas flutuaram de volta para dentro da sua casa. E naquela noite, ele viu o corpo. Não em sonho. Na esquina de casa, parado. Magro, queimado, sem olhos, observando. A aparição não desapareceu. Ficava ali, parada, sempre na mesma posição, do outro lado da rua. Não se movia, não piscava, só olhava. Ou melhor, fazia parecer que olhava. Mateus tentou ignorar. Trancou a porta, fechou as janelas, apagou todas as luzes. Mas a figura estava lá, toda noite. E, a cada novo amanhecer, alguém desaparecia. A cidade entrou em luto, mas ninguém fazia perguntas. Ninguém queria saber. Todos sentiam que havia algo antigo e intocável por trás daquilo. Até que numa madrugada, a figura finalmente se mexeu. Ela atravessou a rua. Mateus ouviu os passos lentos na varanda, depois no corredor, depois atrás da porta. Não teve coragem de se mover. Não teve coragem de rezar. Só segurou a respiração. Mas ninguém entrou. Em vez disso, houve uma batida na janela e uma frase sussurrada com uma voz que parecia poeira. Chegou sua vez. No dia seguinte, não encontraram Mateus, mas havia uma nova cova aberta, sem nome, sem cruz, sem data, e uma pá fincada na terra, em pé, como uma lápide improvisada. A casa dele estava vazia, exceto por um envelope. Dentro, uma única folha, escrito à mão, com letras tortas. Eu só cavei. Desde então, ninguém mais aceitou o cargo de coveiro naquela cidade.
o cemitério está coberto de mato, mas dizem que toda noite alguém ainda visita as covas. E às vezes é possível ouvir do chão: toque, toque, toque.